Bíblias no livro de Salmos, Salmo 51, 3. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou cumprimentar os irmãos que estão na live. Nós temos a irmã Samira, Pai do Senhor, a Carla Coimbra, né? A missionária Marlene, a irmã Sueli, o presbítero Elias, amém? Mesmo que eu vi aqui. Salmo 51, 3. Todos acharam? Ué, pode abaixar só um pouquinho para mim, no geral. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amém? Podemos assentar? Irmãos, Deus já começou a usar o presbítero Ciro para poder já trazer uma palavra introdutória, como se fosse um restaurante, né? Como se a gente vai comendo assim, a entrada, a salada. Pobre geralmente não é assim, né? A gente chega no restaurante, a gente já quer o prato mais cheio, né? E come lá e já pega o prato principal, né? Eu quero o maior prato que você tem aí, né? Principalmente quando ele está com fome. Mas geralmente num restaurante assim, 3 estrelas, 4 estrelas, primeiro vem com a salada, depois vem uns aperitivos, umas torradas, aí depois que vem um prato principal. Porque, segundo a ciência, você vai abrindo o seu apetite. O pobre está sempre com o apetite aberto, né? A gente não liga para isso, a gente vem com esse salado do meu lado, não. Mas é interessante porque Deus ele sempre vai coordenando o culto, ele sempre vai conduzindo o culto quando nós damos liberdade ao Espírito Santo. Amém? E eu queria falar com os irmãos, quero falar com os irmãos essa noite sobre a consciência cristã. Tem um pouco a ver com aquilo até que o presbítero já começou a falar. Sobre a consciência de um cristão verdadeiro. Mas para falar de consciência, a gente precisa saber o que é consciência primeiro, né? O que é consciência, né? Assim, falando cientificamente, consciência é o ato de estar, compreender. Então, existem vários estudos que moldam várias consciências, mas no senso comum, consciência, você está consciente, você sabe o que está fazendo, você sabe onde você está, você sabe, por exemplo, de onde você veio hoje, você veio da sua casa, ou então quem está em casa sabe o que ele fez há poucas horas atrás, sabe de repente o que vai acontecer daqui a pouco, pode ser que as coisas mudem, mas você tem essa consciência do mundo à sua volta. Você sabe tudo o que está acontecendo à sua volta. Então, esse é um estado de consciência normal. Mas nós temos outro estado de consciência. Nós temos o estado de consciência alterada. O que é o estado de consciência alterada? É quando você não tem 100% condições de falar o que está acontecendo à sua volta. Então, por exemplo, quando você está dormindo, algumas pessoas acham que quando você está dormindo, a pessoa está inconsciente. Ela não está inconsciente. Ela está no estado de consciência, ela está no estado transitório de consciência, ou no estado de consciência alterada. Por quê? Ela está ali deitada, mas um barulho, ela acorda e já sabe onde ela está. Outro exemplo muito claro de consciência alterada é quando a pessoa bebe e vai dirigir. Ou então só quando ela bebe. Ela sabe o que está acontecendo em volta dela, mas ela não tem aquela percepção, o domínio da situação de uma forma normal. Então ela está com um estado de consciência alterado. E nós temos o outro estado, que é o estado de inconsciência. Esse às vezes é até mais fácil, né? Uma pessoa que está em coma, ela está inconsciente. Você pode dar um tapa na cara dela, beliscar, conversar com ela, ela não vai acordar, ela não sabe nada que está acontecendo. Uma pessoa, às vezes, que desmaia, né? Tem um desmaio súbito, ela entra num estado de consciência. Inclusive, quando essa pessoa acorda, o pastor Ricardo, como socorrista, já deve ter feito muito isso,
quando ela acorda, você começa a perguntar para a pessoa, qual que é o seu nome? Onde você está? Quantos dedos tem aqui? Né? Para ver se ela vai estar no estado de consciência normal ou se ela ainda vai do estado de inconsciência para um estado de consciência alterada. Que ela está ali consciente, mas ela não sabe o que está acontecendo. Por que isso é importante a gente definir agora? Porque nós vamos olhar na vida de Davi esses 3 estágios que acontecem na vida de todo ser humano e acontece na vida do cristão. E esse é um ponto fundamental para saber se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno. Agora inferno, não pode nem falar nas igrejas que inferno é feio, né? Falar que tem inferno, não fala que tem inferno porque tem um corona, as pessoas estão morrendo e não fala inferno. Né, irmão? Tem inferno, viu? Quem falou foi mais Jesus, falou na Bíblia mais do inferno do que qualquer outra pessoa. Então Davi, irmãos, olha só. Davi, ele foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. Davi passou muito tempo da vida dele num estado de consciência do que ele estava fazendo diante de Deus. Matou Golias, enfrentou vários exércitos, se tornou rei de Israel, e isso, aquilo, aquilo outro. Mas chegou uma fase da vida de Davi, na presença de Deus, que ele teve a sua consciência alterada pelo pecado. Então ele entrou num estado de consciência alterada, entrou num estado de consciência não normal. Ele acorda de meio-dia, 2 horas da tarde, e vê Betseba, que os irmãos já sabem. Naquele momento ele fica louco com ela, ele manda chamar ela. E naquele momento você começa a analisar, mas por que a Bíblia narra isso? Por que a Bíblia mostra esse pecado de Davi? Por que a Bíblia mostra esse absurdo que Davi fez? Não era para a Bíblia mostrar? A Bíblia, ela mostra todos os defeitos de todos os homens que passaram na face da terra. Para todos eles serem comparados com Jesus, que veio e não pecou. Então, todos que vieram, morreram, todos praticaram o pecado. E Davi comete esse absurdo. Então você começa a analisar, mas como que Davi teve coragem de fazer um negócio desse? Aí você começa a pensar, Davi não estava muito normal. E o pior de tudo, depois que ele faz, ele descobre, ela fala que ele está grávida, que ela está grávida. Em vez dele resolver o negócio, porque qualquer pessoa em sã consciência ia fazer o quê? Olha, manda chamar o marido dela, eu errei, eu sou o rei, mas eu errei aqui, não, vamos ver o que a gente pode fazer e confessar. Não, o que ele fez? Tem uma brilhante ideia, né? Porque a pessoa, quando ela está com seu estado de consciência alterada, ela tem ideias mirabolantes. Você já viu uma pessoa, às vezes, quando ela usa droga, então quando ela bebe muito, que ela tenta algumas coisas assim, impossíveis, né? Pula de cima do muro e faz cada coisa. Por quê? Porque aquela pessoa ela não está calculando o prejuízo que vai ser a atitude dela. Ele chama, ele manda ele ir para casa, ele não vai, Urias não vai, e ele pega e tem a brilhante ideia. Vou mandar ele para a guerra de volta, vou falar com o comandante para colocar ele na frente, ele vai morrer e vai resolver o negócio, ele não vai ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo que ela engravidou. Acontece como aconteceu, e Urias morre. O que acontece? Depois que Urias morre, Davi pega Betseba, fica como sua esposa, o filho dela continua a gestação, e aí tem um pequeno detalhe, irmãos. Davi entra nesse outro estágio, que é o estágio de inconsciência. Davi finge que nada aconteceu. Para Davi, é como se nada tivesse, nada, não se passou nada, não aconteceu, ninguém morreu, ninguém engravidou, não aconteceu nada. Aí um belo dia vem Natã, o profeta, conta para ele uma história que os irmãos já sabem. E quando Natã acaba de contar essa história, Davi fala, não, tem que morrer quem fez isso. Ele conta a história que tinha
Um homem que era muito rico, que tinha várias ovelhas, e tinha um outro que era pobre, que só tinha uma, e esse cuidava dessa que ele tinha, como se fosse um filho e tudo mais, e chega um visitante na casa desse rico. Esse rico, em vez de matar as ovelhas dele, vai lá e mata a ovelhinha desse pobre que só tinha uma, e Davi fica indignado, fala, vão matar ele, vão matar. E Natan fala com ele, este homem é você. Aí Natan fala, você acha que Deus não viu o que você fez e tudo mais? Aí Davi escreve esse Salmo 51, irmãos. Aí Davi sai do estado de inconsciência e vai para o estado de consciência total. Ele volta a ter a consciência do grande erro que ele cometeu. E quando ele torna a ter essa consciência, ele começa a nos ensinar que nós, seres humanos, uma hora ou outra na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por essa fase. Nós vamos passar por uma fase, às vezes de uma consciência alterada, nós vamos passar às vezes por uma fase de inconsciência. E os nossos atos vão ser tão terríveis, que se Deus não intervir e vier a nossa morte, nós perdemos a salvação. E aí, ele começa a ensinar o que essa geração, na sua grande maioria, não tem conseguido viver. Porque, olha só, irmãos, nós temos uma geração que, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às mortes, mesmo em meio a tudo, não faz uma autoanálise. Não faz uma análise do que está errado, não faz uma análise de onde, o que tem feito até agora que está errado. Nós temos aí vários escândalos de prefeitos, de governadores, roubando o dinheiro que era para a cura, ou que era para o tratamento do vírus. Em meio ao caos, essa geração, ela não faz uma autoanálise, ela não cai em uma consciência. Olha, existe um mal no mundo. O que Deus está falando com o mundo? O que Deus está falando com a igreja? Como o presbítero falou aqui, desde pequeno ele ouve Jesus falando, as pessoas falando que Jesus vai voltar. Mas as coisas em volta nunca aconteceram conjuntas como estão acontecendo agora. Mas o que está acontecendo com a população? O que está acontecendo com a igreja? Ela está com a sua consciência alterada, a igreja está vivendo um momento que ela não sabe o que está acontecendo. Na sua grande maioria, a igreja não tem resposta. Como a igreja não tem resposta, irmãos? Como a igreja não sabe o que está acontecendo? Ou porque a consciência está alterada, ou porque está sem consciência. A igreja viva e com consciência, ela sabe que ela não é daqui, que os dias estão contados, e ela não faz conchavo, ela não faz jeitinho, ela não usa artimanhas do mundo, porque ela, na consciência dela, ela sabe que o mundo é contra a igreja, e automaticamente a igreja é contra o mundo. Mas nós vivemos numa geração que as pessoas parecem tão anestesiadas. No começo dessa pandemia, todo mundo pedindo no Facebook, vamos orar, nossa, eu tenho que orar, até gente que é ateu, Neide, tem gente que é ateu, vou aprender a orar. Vamos orar, não sei o que, vamos orar. É uma consciência alterada. Vamos orar pelo quê? Vamos orar com qual propósito? Vamos orar para quê? Porque não adianta, vamos orar para Deus tirar o vírus, isso aí, para Deus não tem sentido. Porque se todas as coisas ocorrem segundo a vontade de Deus, o próprio vírus é uma forma de Deus chamar a atenção do mundo. Então, às vezes, quando nós oramos sem consciência, ou com a nossa consciência alterada, nós oramos contra o propósito de Deus. Eu não estou falando que nós temos que orar para Deus mandar o vírus e matar todo mundo, não. Nós temos que buscar entender o que está acontecendo. Então, Davi, ele começa no seu estágio de consciência, ele começa a relatar aquilo que nós devemos
viver e da forma que nós devemos viver. Ele começa a me mostrar que a consciência dos meus atos diante de Deus tem que ser colocado todos os dias em exame. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então, todos os dias, eu tenho que passar um crivo, eu tenho que ter na minha mente o que eu preciso fazer para Deus, o que eu não consigo por enquanto fazer, e aquilo que se eu não fizer naquele dia, eu posso perder a minha salvação. Então Davi começa falando, olha, o que nós lemos, né? Conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Irmãos, Davi, ele era o rei de Israel, né? Ele tinha o domínio sobre tudo que ele quisesse. Ele tinha ali o poderio de mandar viver, mandar morrer. Ele sabia que Deus o tinha colocado como rei. Sabia que ele era a maior autoridade de Israel. Mas Davi, quando ele cai em si, quando ele vem para a consciência dos atos dele, ele fala com Deus, eu sei do meu pecado. Eu sei das minhas falhas. E a partir do momento que ele identifica as falhas dele, ele começa a nos mostrar como nós devemos nos comportar quando nós identificamos aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. No versículo 7 ele fala, limpa-me com risopo. O risopo, ele é uma planta, nasce no chão assim, e ele vem mais ou menos dessa altura, umas galinhas finas, uma flor roxa na ponta. Os irmãos que estão em casa aí é fácil de acessar a internet e ver. Então, o que eles faziam? Eles juntavam esses molhos, né? Juntavam tanto assim, e utilizavam, por quê? Porque ele é uma planta, ele tem várias propriedades medicinais. Então ele tem anticonvulsivo, ele tem expectorantes, ele tem antissépticos, ele tem bactericidas, né? Ele tem antiviral, e hoje eles estão com estudo da utilização do risopo até no tratamento do HIV, de tantas coisas que o risopo tem. Então, as casas antigamente, na época até do Egito, eles pegavam ele, juntavam em molhos, varriam a casa, limpavam vasilhas, porque não tinha veja multiuso, né, irmão? Não tinha nada que você compra assim para poder limpar. Então, lá eles tinham que usar essas coisas naturais. Então, colocava, por exemplo, para poder lavar as vasilhas, colocava, por exemplo, para você tomar banho, quando machucava, os machucados. E quando o povo de Deus foi praticar a primeira Páscoa, Deus virou para eles e falou com eles assim, olha, o sangue que sobrar do cordeiro, vão pegar esse sangue, vão colocar o risopo neles, então ele absorvia, é uma planta que absorve também líquido, vai colocar isso e vai passar nos umbrais da porta com sangue. Então eles pegaram o risopo e passaram todos nos umbrais, porque aí a casa que fosse marcada com sangue, o primogênito não morreria, a casa que não tivesse marcada morreria. Depois nós vemos a presença do risopo, continua em toda, Deus instrui Moisés em toda a ordem de purificação. Então o risopo eles pegavam, né, o molho, como ele tinha uma galha fininha, e na ponta essas flores, essas galhas que absorviam,
Ele pegava esse hisopo, molhava no sangue do sacrifício, molhava com água pura e aspergia ou na pessoa que estava impura, para purificar do pecado, aspergia em utensílios do templo, em locais que tinham que ser purificados. Então o hisopo era como se fosse uma vassoura, né? Uma vassoura santa, ungida. E aí usavam o hisopo para purificação. Então Davi, sabendo disso, Davi fala: olha, o meu pecado é muito grande diante do Senhor. Mas se o Senhor me purificar, se o Senhor me tocar, se o Senhor me limpar, eu creio que eu vou ficar purificado. Eu creio que eu serei perdoado. Então, no estado de consciência, Davi consegue entender: olha, eu pequei, eu falhei, mas pela misericórdia, pela graça do Senhor, eu assumo o que eu fiz. Mas se o Senhor quiser me purificar, eu creio que eu serei purificado. Nos dias de hoje, irmãos, nós não temos esse artifício de pegar uma planta e passar para purificar alguma coisa. Algumas igrejas até querem fazer isso, chama fetichismo, né? Pega lá a vassoura santa, unge a vassoura e passa na casa, aí vende a vassoura. Né? Isso aí vai ter que mudar, porque a igreja vai entrar num novo tempo, irmãos. A igreja vai entrar num novo tempo. Esse tipo de charlatanismo não vai ser mais aceito nas igrejas. Esse tipo de prática, Deus vai desmoralizar e vai mostrar: olha, eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Com a minha palavra não se brinca. Porque hoje não é nada físico, não é nada material. Para os irmãos terem uma ideia, como que é maravilhoso isso. Jesus está na cruz e Jesus fala: eu tenho sede. Quando Jesus fala: eu tenho sede, os soldados que estão ali pegam uma esponja, molha ela no azeite e coloca ela no que para entregar para Jesus? No risopo. Pega uma vara de risopo, com um pouco de risopo, levanta e coloca na boca de Jesus a esponja com vinagre, para Jesus beber. Assim que Jesus bebe o vinagre, vê que é o vinagre, ele fala: está consumado, ele morre. Se o risopo ali ficasse só nisso, seria uma mera coincidência. Mas como na palavra de Deus não existe coincidência, como na palavra de Deus tudo que é da primeira aliança é figura física daquilo que acontece agora no mundo espiritual, Deus é tão maravilhoso que o mesmo risopo que Davi pediu para ele ser purificado do pecado dele, hoje está presente nas nossas vidas depois da morte de Cristo. O soldado vê que Jesus morreu, um fala com o outro assim: vamos quebrar as pernas dele. Só que a Bíblia fala que nenhum dos ossos dele seria quebrado. Então, alguém interrompe e fala: não. Pega uma lança e enfia uma lança do lado de Jesus. Quando enfia a lança do lado de Jesus, sai sangue e água. O que era usado para purificar na primeira aliança no sacrifício? Sangue do cordeiro, água pura e o risopo. Cristo na cruz morreu, e aquele ato da morte dele, o seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Ele nos lava de todo o pecado, como Davi pediu aqui para o risopo limpar ele. É a mesma coisa, só que não é mais físico. Não é um banho de descarrego, não é uma novena, não é isso, não é aquilo. Ele nos perdoa de todos os pecados. Não é de qualquer um, não. É de todos. O sangue de Jesus ele não serve para expulsar demônio. O sangue de Jesus ele não serve para enriquecer. O sangue de Jesus não serve para arrumar namorado, para arrumar um relacionamento. O sangue de Jesus serve para nos purificar de todo o pecado. Como na antiga aliança, a pessoa saía dali purificada. O problema é que quando Davi fala
purifica-me com hisopo, eu ficarei limpo. Como é a mesma figura de hoje, no outro dia, se cometesse pecado, ele teria que apresentar novamente diante ou do sacerdote para fazer o ritual da purificação. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje é a mesma coisa. Hoje eu e você somos limpos pelo sangue de Jesus, quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, quando nós batizamos nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tem um pequeno problema. Davi só pediu para ser purificado depois que ele caiu numa consciência normal. E esse é o problema de nós, irmãos. Trazendo hoje para os nossos dias. A nossa consciência, ela tem estado ou alterada, ou nós estamos vivendo de forma inconsciente. As pessoas, do modo geral na igreja, elas não se convertem mais dos seus erros. Elas não se quebrantam mais. As pessoas há 20 anos atrás, 15 anos atrás, as pessoas saíam da igreja com aquela correção assim, meu Deus, eu preciso acertar isso. Meu pai, eu preciso corrigir isso. E ao longo do dia, ao longo da semana, ela ficava assim, nossa, isso que eu tenho feito tem desagradado a Deus, isso que eu tenho feito não tem agradado a Deus, dessa forma não é bom viver. Não precisava de ser pregação, não precisava de ser, você tem que viver assim, fazer assim. Não, o próprio Espírito Santo ia moldando as pessoas, e elas automaticamente iam perdendo o interesse por aquilo que não agradava a Deus. Então a pessoa aceitava Jesus, ela não tinha prazer mais de andar como ela andava, não tinha prazer de ouvir mais as músicas que ela ouvia, porque a sua consciência estava tão viva com Deus, que ela queria beber daquilo, viver daquilo e se transformar como um crente. A pessoa aceitava Jesus antes e falava assim, não, eu quero aprender a ser crente, você lembra disso? Não, eu quero aprender a falar com vocês, eu quero aprender a cantar com vocês, andar com vocês, pensar como vocês. E a pessoa mergulhava na Bíblia e ela procurava saber quem era Deus e descobrir aquilo. Por quê? Porque ela estava com a sua consciência plena, na plena saúde espiritual. Mas o que tem acontecido hoje, irmãos? Tantos escândalos no meio evangélico, tantas práticas no meio evangélico, tatuagem, piercing, bebida, música secular, tudo é permitido. Por quê? Porque o estado de consciência da igreja e das pessoas não estão no estado normal. As pessoas aí criaram essa, não, porque Deus só quer o coração, como se o coração fosse separado do corpo. Como se o coração, para a Bíblia, não fosse a alma, e a alma não é as emoções, não são as emoções, não são os seus comportamentos. Então as pessoas, literalmente, algumas estão inconscientes, perderam totalmente o temor de Deus. Porque quando você tem a sua consciência, fisicamente falando, você sabe que se você for aqui e chutar esse banco, vai doer seu pé. Mas você, com estado de consciência, você pode até fazer isso com consciência. Olha, eu preciso chutar isso aqui para chegar esse banco no lugar. Vai doer, mas eu vou ter que fazer isso. Mas tem um propósito, eu preciso fazer isso para isso. Quando a pessoa está com estado inconsciente, ou no estado de consciência alterada, ela vai chutar todos os bancos aqui e vai mandar para ela, por que você está fazendo isso? Não sei, tem que chutar, alguém falou que tem que chutar, eu quero chutar, é minha vontade de chutar. Mesmo aquilo causando dor. Antigamente existia disciplina na igreja, a pessoa estava com alguma coisa, com a vida errada, essa pessoa ela era retirada do altar, essa pessoa ela era disciplinada, essa pessoa era passada por um conselho. Não estou falando só daqui da igreja, estou falando do modo geral. Hoje o pastor fala, irmão, você não pode fazer isso. É você da igreja? Tem outras igrejas para mim? Irmão, isso não agrada a Deus. Não.
Quem falou que não agrada a Deus? Eu. Para mim não tem nada a ver. Para mim não importa. O adultério entrou na igreja, o divórcio entrou na igreja, o homossexualismo entrou na igreja, a corrupção entrou na igreja, o roubo entrou na igreja, a idolatria entrou na igreja. Por quê? Porque a igreja está num estado de consciência alterada ou sem consciência. Presta atenção, quando que há 20 anos atrás a igreja iria fechar as portas com medo de um vírus? Nunca. Nunca. A igreja passou pela Primeira Guerra Mundial aberta, pela Segunda Guerra Mundial aberta, estou falando dos tempos mais novos. Passou pela gripe asiática que matou milhões, passou aberta. Por que a igreja sempre esteve aberta? Porque a igreja ela sempre teve a consciência, eu tenho a cura para o enfermo. Eu tenho a palavra de salvação, nós somos os representantes de Cristo na terra. Então, se nós somos os representantes de Cristo, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, todo aquele que entrar aqui procurando salvação, procurando libertação, procurando saúde, ele vai sair. Mas o que aconteceu? A igreja, literalmente como as virgens, as 10 virgens dormiram, irmãos. Não foram só 5 não. As 10 virgens dormiram. Aí você fala, porque só 5 era prudente. Era prudente, mas ela também dormiu. O que é o sono? O estado de consciência alterada. O que é o sono? A apostasia da igreja, a frieza da igreja, irmãos. A igreja antigamente, o crente, ele não ficava satisfeito de chegar na igreja e não chorar e não ser visitado pelo Espírito Santo. Eu não estou falando visitar do reteté, de pular, de bater a cabeça, não é isso não. É do Espírito Santo vir e ele sentir ele como uma brisa suave. Ele ter o seu corpo arrepiado, ele sentir, olha, eu estou contigo. Ou então ele sentir até na correção da palavra, ele sentindo, olha, você está errado. Porque o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado e do juízo. Só que até para a lei, irmãos, até para a lei, uma pessoa com seu estado de consciência alterada, que pode ser por uma doença, uma patologia, a pena dele é menor. Por que a pena dele é menor? Porque ele não tem condições plenas de responder 100% pelos seus atos, porque não está no estado de consciência. O Espírito Santo, o papel dele é nos convencer do pecado e do juízo. A partir do momento que a minha consciência não está ligada a Deus, que eu estou inconsciente, ou que eu estou com a minha consciência alterada, eu não sou convencido do meu pecado e nem do juízo de Deus sobre a vida de quem pratica ou sobre a minha vida. Davi nos mostra, olha, se o Senhor afastar o Espírito Santo de mim, eu não vou valer nada. No 11, Davi fala, não afaste de mim o teu Espírito. Irmão, Davi, ele podia estar preocupado com o reino, ele podia estar preocupado com os inimigos, ele podia estar preocupado com tanta coisa. Sabe o que ele falou? Não afaste de mim o teu Espírito. Por que Davi falou isso, irmãos? Davi tinha exemplo vivo de Saul. Saul já estava morto, mas teve exemplo vivo de Saul. Quando o Espírito de Deus se foi de Saul, a casa não fica vazia. A casa no mundo espiritual não fica vazia. Quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus saiu de Saul, o espírito maligno veio. E Davi viu o sofrimento de Saul. Saul, um rei, do nada, sentado com o pastor Ricardo está aqui, do nada Saul enlouquecia, tirava a roupa, saía batendo na cabeça, queria matar quem estava na frente dele. Davi viu o que era a vida de uma pessoa conduzindo uma nação sem o Espírito de Deus. Davi viu a loucura final da vida de Saul sem o Espírito de Deus. Davi viu o suicídio de Saul sem a presença do Espírito de Deus.
Quantas pessoas hoje o Espírito de Deus já se foi há muito tempo da vida dela? Mas, irmão Vitor, você não pode julgar, porque a palavra de Deus fala que você não pode julgar. Irmãos, Jesus diz, pela árvore conhecereis os frutos, ou vice-versa. Ele fala, não pode uma fonte boa brotar água ruim. E não pode uma fonte ruim brotar água boa. Você não julga a intimidade da pessoa com Deus, você julga claramente aqueles que são filhos de Deus e andam na luz e aqueles que não andam. Isso é fato. Isso é notório. Quantas pessoas eram cheias da presença do Espírito de Deus? Nasceram no Evangelho e eram bênçãos, eram fervorosas. De repente, uma caminhada, essa pessoa perde essa consciência que sem Deus, sem o Espírito Santo, ela não é nada. E por causa de um emprego, por causa de um namoro, por causa de uma doença, seja lá por causa do que ocorre na vida dela, ela perde esse estado de consciência, ela sai da presença de Deus. A palavra de Deus fala que quando a pessoa vem, ele limpa a casa. Quando ela volta 7 espíritos piores. Então essa pessoa, ela passa a ser conduzida por demônios enganadores. Porque ou você é conduzido pelo Espírito Santo e ele te santifica, e ele te convence do seu erro, do seu pecado, das suas limitações, ou você é conduzida por espíritos malignos. Não tem outro caminho. São só esses dois. E essa pessoa começa a ter atitudes completamente diferentes do que a Bíblia diz. Antigamente a gente chamava essas pessoas até de desviados. Hoje não, irmãos. Hoje a pessoa está desviando e continuando dentro da igreja. Quando não tinha esse surto, tinha muitas pessoas que só via ela na ceia. Não porque a igreja tem que vir todo dia, não é isso não. Mas um dia você vinha na ceia, outro dia você via ela postando foto na internet, bebendo, no meio da boate. Por quê? Porque isso virou normal. Virou normal um dia eu ser santo, outro dia eu ser profano. Virou normal um dia eu buscar a Deus, outro dia eu buscar a Satanás. Virou uma prática normal na igreja. Virou uma prática normal. Não, isso é culto ecumênico. Ecumenia, nós temos que amar todos. Deus é o Deus de todas as religiões. Tem problema, irmão Vitor? Tem não. Aí veio, tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, têm a cada dia suas vidas transformadas. Você observa uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, há 20 anos atrás ela era bênção, hoje ela continua sendo. Até mais, né? Porque é de glória em glória. Há 20 anos atrás ela profetizava bênção, hoje ela profetiza mais ainda. Mas o que tem acontecido com essa geração? Essas pessoas têm deixado de existir. Essa geração, as pessoas mais velhas que buscavam a Deus, as pessoas que eram fervorosas diante de Deus, as pessoas que passavam momentos, horas diante de Deus orando, pessoas que buscavam na palavra de Deus para conduzir suas vidas, para aceitar um emprego, para fazer aquilo, essas pessoas estão se passando da terra, irmãos. Por que a gente pode ter certeza que é fim dos tempos? Porque a próxima geração é sempre pior daquela que veio. Irmão, você não pode falar isso? Posso, irmão. As crianças dessa igreja aqui eram batizadas no Espírito Santo. Na igreja, pequenas. Como são as nossas crianças hoje? Eu vou falar por mim, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos são frios para com Deus. É uma responsabilidade minha de lutar com isso. Para quebrar essa frieza, tanto deles quanto minha. Porque quando eu estou pregando aqui, eu não estou falando que eu tenho a consciência. Não, eu preciso a cada dia ser melhor. Eu preciso a cada dia orar mais. Eu preciso a cada dia buscar mais a Deus. Eu preciso a cada dia vigiar, porque a palavra de Deus fala para vigiar e orar. Eu preciso a cada dia mais buscar a santificação da minha casa, dos meus filhos, buscar a santificação na igreja, buscar fazer a obra, porque isso é a consciência diante de Deus. E Davi, para finalizar,
Davi, no versículo 12, ele fecha, não termina ele não, mas ele fecha o que eu quero falar, ele fala: renova em mim a alegria da salvação. Irmãos do céu, quantos crentes me decepcionaram? Quantos crentes diante dessa pandemia, dessa gripe, porque existem, dentro do vírus da gripe, existe 400 e o Covid-19 é um deles. Quantos crentes me decepcionaram pelo medo da morte? Sabe o que o medo da morte mostra? Você não tem alegria na salvação. O crente de antigamente, irmãos, quando você começava a falar do céu na igreja, o que acontecia, pastor? Começava a falar o que ia acontecer no céu, a igreja, o céu descia aqui. Os irmãos começavam a glorificar: eu quero ir para a glória, eu quero ir. De irmãos que oravam pedindo para Deus matar mesmo: me leva agora, porque eu não quero mais viver aqui. De tanta alegria que as pessoas tinham de saber que no céu é melhor do que aqui. A alegria da salvação, irmãos. A alegria da salvação foi tomada, sabe por quê? Porque essa geração tem mais prazer nas coisas que estão aqui, tem mais prazer no carro, tem mais prazer no salário, tem mais prazer no poder, tem mais prazer no relacionamento do que a alegria da salvação. Olha o que Davi estava falando: um rei, renova em mim a alegria da salvação. Quando eu estou com o meu estado de consciência alterado ou inconsciente, eu não tenho alegria de ser salvo. Eu não entendo, eu não começo a compreender, não cabe na minha cabeça que existe algo melhor preparado para mim. Porque eu estou tão limitado fisicamente, eu estou com a minha mente tão focada nas coisas materiais, que eu acho que o melhor de Deus está aqui. E Davi fala: renova em mim, ó Deus, a alegria da salvação. Porque um dos principais fatores que leva à tristeza na salvação é o pecado. Porque no fundo a pessoa sabe: se eu morrer nessa prática, desse jeito, eu não tenho salvação. Como anda a sua alegria com a salvação, irmãos? Você aguarda? Porque a única ansiedade que a Bíblia permite é a ansiedade com a volta de Cristo. E Cristo já voltou por um tanto de gente que morreu. Mas a igreja não está aguardando ansiosamente a volta de Cristo no coletivo, não, irmãos. Falar que Cristo está voltando, não, mas peraí, agora não, a gente ainda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ganhar o Brasil todo, tem que ganhar o mundo todo. Blá, blá, blá. Alegria da salvação. A alegria da salvação é um dos sintomas da consciência diante de Deus. E aí nós lemos em toda ceia é lido: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que é esse autoexame? Porque João fala: olha, aquele que disser que não comete pecado, esse é mentiroso. Isso não quer dizer que nós temos que viver na prática do pecado, não. O que João está falando? Olha, de nós mesmos, nós não podemos nos purificar. A purificação é pelo sangue de Jesus. E ele fala: olha, mas nós temos um advogado fiel diante de Deus. Irmãos, Davi, ele perde a alegria da salvação. E ele fala: quem entrará no santuário do Senhor? Quem tem as mãos puras, as mãos limpas e o coração puro. Hoje as pessoas estão passando álcool nas mãos, usando máscara, usando isso, usando aquilo. Mas só entra no céu se você passar um álcool no seu coração. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas odeiam as outras? Mágoa, rancor. Às vezes a gente acha que pecado é só coisa terrível.
Ah, mas Davi, sanguinário, mandou matar Urias. Quantas vezes nós já desejamos a morte das pessoas? Irmão, vida eu nunca desejei. Quantas vezes você já assistiu um Datena, um Cidade Alerta, um negócio assim, e falou, esse bandido tem que morrer, pedófilo tem que morrer. Você desejou a morte dele, irmão. Se essa pessoa, alguém pregar o evangelho, e ele ter a sua consciência que Cristo pode, ele é salvo. Esse é o poder do evangelho, é o poder transformador. Para Deus não existe grande pecado ou pequeno pecado. Para Deus existe pessoas que têm a consciência que Jesus é o Salvador e pessoas que não querem Jesus como Salvador. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seu Filho unigênito. Só tem um. Mas não para por aí, porque ele fala, mas aquele que não crê já está julgado e condenado. Mãos limpas, falcatrua, corrupção. Nossa, corrupção na nossa geração, eu vou te falar, vai levar muito crente para o inferno. Mãos limpas, coração puro. O que é um coração puro, irmãos? É ser segundo a vontade de Deus. Paulo finaliza falando, olha, tenhamos a mente de Cristo. Cristo, em momento nenhum, ele teve sua consciência alterada ou estava inconsciente. A todo momento, ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele vira para os seus discípulos o tempo todo e fala com eles, olha, vai chegar o dia que eu vou ter que morrer e essa morte vai trazer vida. E eles não estavam entendendo nada. Mas Jesus sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Busque de Deus, irmãos, aquilo que você precisa realizar diante dele. Busque de Deus compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Às vezes, o seu trabalho te separa de Deus. Às vezes o seu relacionamento te separa de Deus. Às vezes as suas vontades, porque o que afastou Davi de Deus foi o desejo dele para com Betseba. E daquilo um desencadeou uma coisa na outra, porque um abismo chama outro. Se nós formos darmos ouvido aos nossos desejos, irmão, nós praticamos atrocidades. Atrocidades. Você acha que o desejo de Hitler foi assim? Ele já começou falando, vou destruir todos os judeus, vou matar gays, negros, vou matar tudo. Não, às vezes surgiu com um desejo simples de poder. Às vezes surgiu com uma revolta, porque os judeus estavam tomando conta do comércio, das indústrias, da economia da Alemanha. Então ele surge com aquele simples, mas o diabo ele não te derruba com grandes pedras, porque você desvia dela. É com poucas coisas. É com poucas coisas que a nossa consciência começa a ser destruída. É com poucas coisas que uma jovem entra no mundo da prostituição, entra na droga. A pessoa começa a usar droga, ela não começa a usar droga já com uma carreira assim de cocaína, não. É aquele pouquinho que é apresentado para ela. Busca diante de Deus, como Davi falou. Todos os dias, mas irmão Vitor, mas eu tenho buscado, eu tenho vivido uma vida sã. Glória a Deus, continue. Porque Paulo fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas eu tenho certeza, na minha vida, na vida do pastor, de qualquer um, todos nós estamos suscetíveis a cometer uma falha, a cometer um erro. Mas eu preciso ter a minha consciência, olha, isso não agradou a Deus. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, quando você faz um negócio desse, irmãos, é terrível. Você fica aquele negócio, nossa, pô, você fez isso. A sua consciência, o Espírito Santo, ele fica nos conduzindo, a sua consciência, olha, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Você vai na igreja, o pastor fala daquilo. Você abre a internet, o pastor fala daquilo. Você abre a Bíblia, você lê aquilo que está errado. Quando a pessoa tem a consciência com o Espírito Santo, é igual Paulo falou, olha, eu estou preso, estou algemado em Cristo.
você não consegue mais fugir, você não consegue viver. Às vezes você dá um erro, fala misericórdia. Aí você luta para você não errar mais, né, Fabiano? Você luta para viver de forma santa e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional. Nós temos que buscar a Deus e viver diante de Deus com a nossa racionalidade, que nós somos pecadores, de nós mesmos nós não temos nada que presta, tudo é graça, tudo é misericórdia de Deus, tudo é amor de Deus derramado em nossas vidas. Só assim, com uma consciência de quem somos e o que nós praticamos, nós alcançamos a salvação. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Palavra abençoada, né, meus queridos irmãos? Precisamos refletir na palavra de Deus, porque a palavra ela é o norte, ela é uma bússola, ela nos mostra a direção correta. E uma das virtudes, das características de Deus, ou da bondade de Deus, irmãos, ou da sua misericórdia, é que Deus, Ele nos traz recomendações, Deus, Ele nos alerta, Deus está sempre nos alertando, nos ensinando, Deus está sempre nos notificando acerca daquilo que nós devemos fazer, de como nós deveremos ser e viver. Como um pai amoroso, como um pai justo, como a justiça de Deus, ela impera sobre nós de uma forma tão maravilhosa que talvez nós não entendemos. A justiça de Deus, ela traz diante dele, para nós, um senso crítico de que nós precisamos refletir realmente sobre a nossa vida, sobre o que Deus já nos recomendou a ser e a recomendou a fazer. A nossa consciência realmente, ela pode nos trair em algumas vezes. A nossa consciência, ela também funciona como um acusador de Deus, né? Um acusador divino para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele recomenda na carta aos Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, capítulo 4, versículo 8, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, isso deve ocupar o vosso pensamento. Nós precisamos pensar em coisas boas, precisamos pensar na palavra, refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa condição. O que esta crise tem dito para nós, o que nós devemos aprender nesta crise pandêmica, endêmica e agônica, porque tem muita gente aí sofrendo dentro das suas casas. A situação emocional, ela vem embutida na crise. Nós precisamos refletir, irmãos, e o nosso pensamento deve estar em Deus, nas coisas de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, amém? Onde Cristo vive. Espero que esta palavra tenha edificado você como edificou a mim, que o Senhor fale, o Espírito de Deus fale melhor em seu coração, em nosso coração. Queridos, nós vamos terminar o culto, mas antes eu gostaria de perguntar para você, porque aqui nós estamos com um número reduzido de pessoas, e todos que estão aqui, eu creio que já tomaram a atitude de aceitar a Cristo como Salvador, mas de repente você que está assistindo essa live, você ouviu esta mensagem, você tem repensado a sua vida, você tem repensado o seu estilo de vida, você tem repensado sobre como você tem vivido, e você tem chegado à conclusão que o seu estilo de vida não condiz com o estilo de vida que Deus quer para você. Talvez você tenha repensado e refletido nesta mensagem que a vida que você tem levado é uma vida que tem te divorciado de Deus e ela pode te levar para a perdição eterna. Mas Jesus, por ser amoroso, Deus, por ser misericordioso, Ele tem usado deste meio da sua palavra para te alertar nesta noite, para nos alertar acerca do nosso
relacionamento com Ele que deve estar sempre estreito, nossa vida com Deus deve estar sempre sintonizada. E você tem a opção de reconciliar com Cristo nesta noite. Você tem a opção de tomar uma decisão de voltar-se para Cristo, de tomar a decisão de entregar-se a Cristo. Se você quiser fazer isso, aí onde você estiver, você pode, na oração que faremos agora, você pode confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode confessar a Ele os seus pecados, você pode se entregar a Ele, e você pode, a partir de então, viver uma vida diferente e uma vida diferenciada na presença de Deus e do mundo. Nós ficaremos em pé agora, vamos orar, agradecer a Deus, que Deus te abençoe, que cada família aqui presente ou representada seja abençoada, você onde você está, que a sua família seja cada dia abençoada, e que o Senhor nos proteja de todo o mal, de tudo aquilo que possa nos atingir para nos prejudicar, principalmente a nossa fé, prejudicar a nossa vida com Deus, prejudicar a nossa saúde, prejudicar a nossa paz. Vamos orar também pelo nosso Brasil, pela nossa nação, continuemos em oração pela nossa pátria. Tem muita gente, talvez milhões de pessoas, que estão orando como nunca oraram pela nação. Estão orando como nunca oraram por um presidente. Estão orando como nunca oraram para não ter o seu lar atingido por este mal pandêmico. Vamos orar e sabemos que servimos a um Deus que ouve, em que pese saibamos que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos orar, porque ainda em meio à tormenta, Deus se lembra de nós. Deus é misericordioso para nos livrar. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só nos resta agradecer-te por esta oportunidade, esse grande privilégio que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui na Tua presença, cultuando o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor representa para nós. Ó meu Deus, muito obrigado pela vida, pela família, pelos irmãos. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós, sabendo que não somos merecedores, só de estarmos vivos aqui te adorando, Pai, é um grande privilégio, e a nossa maior alegria é saber que o Senhor tem escrito o nosso nome nos céus. Agora oramos pela nação, pedindo que o Senhor, ó Deus, estenda a Tua mão sobre o nosso Brasil, para proteger a nossa nação de toda ação do mal, de todo oportunismo do diabo. Deus, essa crise que tem, ó Deus, se desenrolado na nossa nação, essa crise pandêmica, virótica, e que tem, ó Deus amado, desencadeado outras crises, ó meu Deus, e que tem colocado a nossa nação numa situação aqui não houve ainda na sua história. Pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor para proteger a nossa nação, que a Tua mão poderosa, Deus, venha abençoar a nossa nação, abençoar os nossos governantes, dá a eles a sabedoria necessária, Deus, para que eles administrem os recursos com sabedoria, e que o Senhor venha fazer cessar este mal, que o Senhor venha, Deus, restaurar a paz, ó Deus, na sociedade. Pai amado, que esta crise também, ela possa, Deus, fazer com que nós sejamos mais instruídos e mais dependentes de Ti, que após esta crise, que possamos, ó Deus amado, sair dela como crentes melhores, como a igreja melhor, como melhores cidadãos, melhores seres humanos, ó Pai, refletindo melhor acerca da nossa vida, daquilo que temos, Pai, e do amor que devemos ter para com o Senhor e para com o nosso próximo. Pai, muito obrigado. Sabemos que o Senhor, de tudo que pudermos passar nesta vida, sabemos que a Tua presença é o que mais, ó Deus amado, nos importa. Pai, venha, meu Deus, fortificar as nossas vidas. Meu Deus, não retire de nós o Teu Espírito Santo, não afaste de nós a Tua presença, Senhor, porque nós não podemos viver sem Ti. Muito obrigado, é a nossa oração no nome de Jesus. Queridos, estenda a sua mão assim. Amados irmãos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Todos aqueles que creem digam amém. A paz do Senhor Jesus.